qual é o papel do sindicato diante dessas incertezas que vivem hoje os funcionários dos servidores públicos? Então, Sônia, o Sinsem-GV é o maior sindicato do governador Valadares. Ele representa servidores de várias secretarias e autarquias. Secretarias, nós temos secretarias de Educação, Saúde, Cultura, Assistência Social e outras, autarquias SAAI e PREM. A função do sindicato é representar esses servidores, fazer a luta junto aos servidores para garantir os seus direitos, defender os interesses da categoria. O funcionário público, ele tem realmente, de fato, segurança no trabalho deles ou vive momentos de incertezas? Olha, vivemos momentos difíceis. E o que tem demandado do sindicato uma luta constante para garantir esses direitos. Aí nós temos aí o que muitas pessoas, por costume, falam do servidor público, a questão da estabilidade. Mas o trabalho do servidor público, a sua luta de movimentos sindicais que durante toda a vida fizeram essas lutas, tem outras implicações. Nós temos aí lutas que resultaram em plano de carreira dos servidores, uma garantia de longas datas, e hoje nós temos lutas no momento, e falando aí dessas incertezas, dessas seguranças, citar aqui alguns problemas polêmicos do momento. Servidores da saúde, do hospital, trabalhando, tiveram aí corte de alimentação, avisado assim, um comunicado sem nenhuma discussão prévia com o sindicato, sem que o município garantisse a esses servidores as condições de segurança alimentar e que o procedimento adotado pelo município traz risco tanto para a segurança alimentar dos servidores quanto risco para os usuários do serviço público. Servidores trabalhando sob forte tensão, falta de medicamentos, e itens essenciais. Aí nós temos, para além da questão da saúde, lutas, ainda na saúde, a luta recorrente agora no âmbito nacional, que é o piso da enfermagem. Na educação, o piso do magistério, que o governador Valadares, aliás, esse sempre foi um discurso muito recorrente do prefeito atual, de que Valadares paga o piso. Hoje podemos afirmar que Valadares não paga o piso do magistério. Várias secretarias em assembleia, servidores nos procurando e relatando sucateamento, trabalhando sem os recursos básicos necessários. E aí eu estou falando de várias secretarias. E agora, um momento aí marcado aí pela absurda concessão do SAAI, que o prefeito anuncia sem discutir com o sindicato. Nós solicitamos o ano passado que participássemos do estudo que estava sendo feito, que tivesse representantes do SAAI participando do estudo, e simplesmente todos esses pedidos foram negados, e ele anuncia para a imprensa que iria fazer, então, a concessão do SAAI, e olha de que forma estranha, tudo muito bem arquitetado. Anuncia a concessão, já anunciando a consulta à população, após já informando as duas audiências públicas e com data para o pregão. Ou seja, ele já anuncia o processo de concessão e de consulta com data para o pregão. E se a população, e o que eu imagino que tenha sido, porque nós ainda não tivemos acesso, mas só para avaliar, se pegarmos lá os comentários da primeira audiência pública no YouTube, se tivéssemos que tirar por base o que a população estava afirmando ali sobre a concessão, já temos aí, e do que aconteceu, se é que podemos chamar o que ocorreu de audiência pública. Eu já participei de muitas audiências públicas e o que aconteceu
Nós tentamos agendar com 2 gestores do SAAI para falar a respeito e não conseguimos. As 2 vezes falaram que um falou que estava viajando, passou a responsabilidade para o outro falou que não tinha como agendar, das outras vezes também a mesma coisa. Houve essa tentativa nossa de conversar, porque a gente queria saber como é que estava a questão do salário, da insalubridade dos funcionários, como é que estava, e como é que talvez você consiga me dar essa resposta. Para estar sucateado, falta verba. Como é que foi? Porque nós tivemos aí a questão do Mar de Lama, nós tivemos a questão da Samarco, onde realmente lá a autarquia ficou totalmente sucateada financeiramente falando, porque não tinha verba, porque com a questão do Mar de Lama parece que foi praticamente toda a verba. E foi uma época que aparentemente nós não tivemos tantos problemas como estamos tendo hoje. Aquela ocasião, Bruno, você que estava lá dentro, da época do Mar de Lama, na época da Samarco, os carros estavam sucateados? Como é que estava a situação dos equipamentos naquela ocasião? Você sabe falar para a gente? Sobre a questão do Mar de Lama e período da Samarco também, eu infelizmente não fazia parte das fileiras do SAAI, mas conversando com funcionários que à época lá já estavam, a própria questão do Mar de Lama em si, mesmo com tudo que houve de errado, desvio de verba que foi feito, as pessoas já foram julgadas, isso já não cabe a nós. Ainda assim, a gestão que antecedeu a essa deixou cerca de 200 milhões de reais em caixa da empresa. Então é um valor muito grande. Mesmo com todo o problema do Mar de Lama, ainda assim a gestão anterior construiu as ETs que se tem hoje. As 3 ETs que se temos hoje podem não estar em funcionamento por problema dessa gestão, mas a anterior deixou-as prontas, apesar de tudo de errado que possa ter acontecido. Esses 200 milhões que você fala, era dinheiro líquido em caixa? É da empresa, para investimentos na empresa, que o SAAI é empresa pública. Uma vez empresa pública, você não pode ter lucros. Então, o que você tem de lucro tem que ser voltado para a própria empresa. A própria empresa, ok. E esse dinheiro era para ser reinvestido na empresa, o que não aconteceu. Porque você tem praticamente 8 anos de governo da atual gestão e não teve R$1 e não teve nenhum investimento de grande monta na continuação do tratamento de esgoto da cidade de Governador Valadares. Parou como foi deixada na gestão passada. Quando fala de sucateamento, como é que está as situações dos carros? Os carros são da prefeitura? Da prefeitura, não do SAAI, perdão? Em sua grande maioria, não. São locados. Os carros pequenos, né, de que você vê esses carros menores do SAAI, são locados. As motos também são locadas. Os caminhões, tem cerca de 6 caminhões que são locados. 2 máquinas retroescavadeiras também são locadas. A locação deve se dar porque o valor de aluguel deve ser menor do que comprar, né? Se tivesse sido feito de uma maneira correta, sim. Seria sim, porque normalmente quando você aloca algo, é você evitar manutenção, evitar gastos com petróleo, evitar gastos com pessoal, mas esse tipo de locação para uma empresa do porte do SAAI não é lucrativo. Você paga cerca de R$38 mil mês de locação, isso é portal da transparência do SAAI, 38 mil mês de locação de uma máquina, que não... De um caminhão. Numa retroescavadeira. Numa única retroescavadeira, mas são 2. Então você tem cerca de 76 mil mês. Isso é muito maior do que o valor de uma prestação de 2 máquinas 0 km, com 3 anos de garantia, troca de peça, manutenção, de qualquer outra coisa. Então isso não é rentável para a empresa do porte do SAAI. Os caminhões, os 6 caminhões, são cerca de 28 mil mês. E são caminhões sucateados já. Qualquer um pode ver, for lá no SAAI, vai ver que são completamente sucateados, esses caminhões. Eles ficam até mais parados do que rodam para o próprio SAAI. Agora, como é feito o pagamento, isso aí já é com a direção da empresa. Um outro grande empecilho, os caminhões que estão hoje no SAAI foram todos comprados na gestão anterior. Não foi comprado nenhum, absolutamente nada nessa gestão. Eu, de certo modo, não culpo a população, porque ela também não tem acesso a algumas informações. Já tiveram casos de caminhões ficarem parados no pátio e funcionários também parados por falta de material. Não tinha sequer cola para tubo.
não se tinha tubo para se fazer uma ligação de esgoto, fazer uma ligação de água, para se consertar um vazamento. Caminhões de tapa-buraco ficam parados dias porque não tem pó de pedra. Mas a Nem gente bloco percebe, pra às passar vezes, ali na 7 de setembro, onde caiu aquele carro dentro, que fez um buraco ali, você passa ali, às vezes está em manutenção, às vezes tem 2, 3 pessoas lá dentro trabalhando e às vezes tem 6, 7 em pé só olhando. Por que isso acontece isso? Infelizmente, para nós, a população tomou isso ao longo de décadas vendo isso, mas não se tem como colocar dentro de um buraco 4, 5, 6, 7 funcionários. Cada um tem meio que uma função quase que já definida para executar ali. Tem funcionários que são bombeiros, a função do cara é justamente depois que o ajudante desceu, fez o buraco, limpou ao redor do tubo, é o bombeiro que vai fazer o resto do serviço. O ajudante vai ficar do lado de fora aguardando que ele seja novamente requisitado. Não tem como ele ficar ali dentro prestando o mesmo serviço, uma vez que não é capacitado para isso. O caso de muita gente olhando, infelizmente, nem sempre vamos colocar, é peão, mas é chefe. Que toda grande obra tem 4, 5, 6 chefes tirando foto e prestando esclarecimentos a Deus sabe quem, né? E os equipamentos de captação de água? Como é que estão as condições deles? Se fala devido a essa falta de água que vem acontecendo em Valadares, as bombas não são novas, isso é fato. Mas foram compradas 19 bombas novas no ano de 2017. Aonde foram parar, só Deus também que sabe. Elas passam por manutenção, sim, ela é dada manutenção. Essa falta de água, infelizmente, se deu devido a uma bomba de captação que apresentou problemas e foi dada a manutenção apropriada nela. Mas, infelizmente, todo o sistema de captação de Valadares não é novo. Isso não é segredo para ninguém. O SAI tem 70 anos de idade. Isso não é questão de só o material ser velho. É que, infelizmente, no decorrer do tempo, não se teve nenhuma gestão que parou para fazer análise da rede de água de Valadares, redimensionar essa rede de água, redimensionar a rede de esgoto também, que é muito antiga. Há certos bairros que são ainda tubulação de barro, manilha de barro. E isso é uma manilha de 100. Uma rua que tinha 80 moradores há 60 anos atrás, hoje essa mesma rua tem 300 moradores, então é um aumento muito grande, é um fluxo muito grande de água e de esgoto percorrendo ali, que não se há uma tubulação apresentável hoje para suportar isso. Mas isso é um investimento que tem vindo sendo feito ao longo de várias administrações, e não se foi feito. E geralmente essas manilhas estão exatamente no meio das ruas, né? Algumas de distribuição de água, sim. As de esgoto normalmente correm mais próximo ao meio-fio, mas alguns casos estão passando pelo meio da rua também. Porque existe casos, Sandra, que é interessante. Às vezes não tem verba, né, para dar continuidade, às vezes, no trabalho. Lá no meu bairro, por exemplo, fizeram uma caixa d'água imensa, uma baita de uma estrutura, tem basicamente 2 anos. E essa caixa, ela não é ligada. Então, assim, não sei o que aconteceu, talvez você que nunca está lá dentro, você saiba falar o que houve. Então, assim, você vê que foi um dinheiro que investiram, mas, na verdade, até agora a eficácia mesmo não teve nenhuma. Olha só, Sônia, esse fato, né, que você narra, né, do seu bairro, nós podemos visualizar em outras áreas do SAI. O que mostra que nós estamos na segunda gestão desse prefeito. E o problema fica bem claro que se trata de um problema de gestão. Nós temos aí recursos do governo federal, em torno de 78 milhões, que não foram aplicados por falta de projetos. Você cita aí essa caixa d'água. Então, foi uma aplicação de um recurso que não funcionou. Então, isso é ineficácia. Mas esse recurso está sendo usado ou foi devolvido? Não, esse recurso foi perdido. Perderam 78 milhões. E aí, quando nós falamos da questão do marco regulatório, das metas de saneamento, e quando o prefeito quer justificar que a única saída que os estudos mostram
é a concessão, fala, porque temos que bater a meta do marco regulatório, que em 2033, nós estamos em 2023, 10 anos, que governador Valadares tem que bater a meta do saneamento. Aliás, governador Valadares, apesar dos problemas, né, citados aqui e que o Bruno relata, Valadares hoje apresenta 99% de abastecimento. Ou seja, as tubulações, as construções estão feitas, mas não estão tendo a competência de garantir o abastecimento. Nós já passamos por grandes crises em Governador Valadares. Você mesmo citou aí o crime da Vale. E, entretanto, em menos de 10 dias, nós estávamos com a cidade sendo reabastecida. Nós estamos falando do maior desastre ambiental. Hoje, nós estamos em plena estação chuvosa. Não falta água para captação. Nós não estamos na estação seca, porque está chovendo nas cabeceiras do rio. E aí nós estamos com vários bairros da cidade há 3 semanas. Tem gente que é 1 mês sem água. E aí, como o Bruno citou aqui, novas bombas foram adquiridas em 2017. Nós estamos em 2023. Então, gestão de processos. E aí, quando se fala de concessão, cita-se aqui, né? Carros alugados, máquinas alugadas, serviços terceirizados, porque quem conserta, quem faz manutenção nessas bombas, serviço terceirizado. Então, o que mostra que se aquilo que é privado fosse bom, nós teríamos aí essas bombas em pleno funcionamento. Veja que ali na ETA Central, o dia que eu cheguei, entrei lá e fiz um vídeo, onde eu vi ali era uma gambiarra. Era para ter ali 2 balsas ali, com 2 bombas em cada uma. E 2 ficam para reserva. Quando eu cheguei, tem bairros aqui que estavam totalmente desabastecidos. A bomba estava desligada há 3 dias. Tinha acabado de ligar. Então, nós estamos falando de um bem essencial. E aí o prefeito fala, né, do abastecimento, nós temos 99% da nossa rede. O lixo, nós temos aí totalmente a obra parada do nosso aterro sanitário. Ele nem discute isso, mas é uma meta a ser batida. Ele nem cita isso. Continua transportando toneladas de lixo para a cidade de Ipatinga, o que não sai barato, conta de milhões. O esgoto, que o prefeito fala, e aí é ele que vai ter que explicar, que é 0%, em 2018, uma inauguração da praça, ele afirmou que tinha 20% de esgoto tratado. Agora é 0%? Peraí, aplicou o recurso. Onde é que está esses 20% de esgoto tratado? Enfim, do que eles mostram no estudo, então, se tinha 20%, esse 20% não pode ter sumido. Não desapareceu. Onde é que está? Por que é que não está funcionando? E se governador Valadares, com todas essas lutas, com todos esses enfrentamentos, se a nossa cidade, potencialmente, por meio de gestores que passaram ao longo dos anos, deixou aí 99% de abastecimento, 96% de coleta de esgoto. Olha a extensão de governador Valadares. Quantos milhões? Acho que milhões seria ingenuidade. Bilhões. Para colocar toda essa rede de esgoto funcionando. Então, o que faltou, o que falta hoje é o tratamento do esgoto, uma meta importante, e que esse prefeito, como ele agora afirma que é 0%, ele passou o primeiro mandato sem mover nada. Agora ele está no segundo mandato e ainda perdendo recursos do governo federal. E agora coloca o SAAI numa concessão de 30 anos. Isso é muito grave. É pensar o seguinte, uma gestão municipal que chega ao poder, que é reeleito pelo povo, em que o povo confiou em entregar o SAAI, uma autarquia de 70 anos, e que em 70 anos avançou de modo responsável, porque nós estamos falando 99% de tubulação de abastecimento, 96% de esgoto coletado,
Então, o que ele tinha de compromisso deveria ser uma vergonha. Ele deveria ter vergonha de propor uma concessão, porque é esse legado que ele quer deixar para o governador Valadares. Qual é o legado que esse prefeito está deixando? Rotatórias? Jardins? Esse é o único legado que esse prefeito está deixando. Ele poderia, sim, de forma honrosa, deixar um legado hoje, ter orgulho de bater no peito e dizer: hoje eu estou entregando para o governador Valadares 60%, 80%. E tem mais. Pelas receitas do SAAI, que o SAAI nunca foi uma empresa que trouxe déficit. Então, e esses estudos ainda que a Hauer fez com receitas do ano passado, que era uma receita em torno de 103 milhões. Hoje, com o reajuste que já está na conta aí do usuário, 120 milhões é desse ano. Para o primeiro ano de concessão, 150 milhões. Quem é que vai pagar isso? E aí, quer ainda iludir o usuário do serviço público dizendo que não vai aumentar. Vai ter correção inflacionária. Nós somos servidores públicos. Nós não tivemos, estamos aí em campanha reivindicando a correção inflacionária de anos anteriores que esse mesmo prefeito não cumpriu. Você acha que a questão das enchentes que nós tivemos pode ter abalado o financeiro da prefeitura, porque nós tivemos vários casos, né, de enchentes que foram bem significantes, que ele liberou conta do SAAI e também o IPTU. Isso pode ter abalado? Em hipótese alguma. Até mesmo porque que quando vem uma enchente, uma tragédia, a primeira coisa que se vê em todas as cidades são os prefeitos determinar estado de calamidade pública. Aí vem recursos e vem verbas. Com relação, e é importante você citar, em termos de emergência ou de acidentes, como foi o caso da Samarco, veja que uma das ações durante a pandemia foi suspender o corte de água. Mas estamos, então, falando de algo mantido pelo poder público. Pelo poder público. A água é um bem essencial. Agora, com relação a essa questão, várias gestões, por diversas situações, atendendo à necessidade e às demandas do povo, não reajustaram taxas. Até mesmo, e isso é importante. Tinha necessidade também, não tinha necessidade. Agora, isso se faz quando? Quando nós temos aí algo que é gerenciado pelo poder público. Agora, quando se passa para a iniciativa privada, o que nós temos aí é o peso da máquina, do lucro e do capital. Então, veja que que eles falam de um investimento de média de 1 bilhão em 10 anos. E aí, veja que com os próprios estudos, no primeiro ano, a estimativa de aumento da arrecadação do SAI já vai para 150 milhões, que vai pesar no bolso do contribuinte. Em 10 anos, uma conta muito fácil de fazer, que será muito maior, né, do que a empresa vai investir. O prefeito ainda diz, aí a concessão tem que ser de 30 anos para que a empresa possa retirar o que ela investiu. Veja que trata-se o desenho, né, que o prefeito está fazendo de concessão do SAAI, que é privatização. Não se engane. Estamos falando de 30 anos. Por que é? A concessão, quando fala parceria público-privada, se limita a 25%. Ele está fazendo uma entrega total de gerenciamento. E aí nós temos aí, durante 30 anos, deixa a sua casa sob os cuidados de alguém, um espaço que você tem, 30 anos para você ver como é que você vai pegar esse espaço de volta. Faça a concessão de um bem seu e volta 30 anos depois para pegar. Então, tudo que está aqui, as grandes obras de tubulação de Governador Valadares, quando você imagina, vou citar alguns que são vias que todo mundo transita e sabe muito bem. Uma Avenida JK, né? Ali nós temos a Avenida Minas Gerais, ruas, ampliações que foram feitas que não foi por ele. Então, tudo isso não é legado desse prefeito. Isso é muito sério.
Foram várias gestões que passaram por aqui e que foram deixando o seu legado. Tem bairros aí distantes da periferia da nossa, do centro, das áreas centrais, que nós vimos mudanças significativas. Ainda tem outros espaços. Hoje nós estamos vendo a destruição do que foi feito. Esgoto jorrando há mais de um mês. Servidores do SAAI lá, e eu estou ali junto com eles, né, pedindo socorro e dizendo o seguinte: olha, estamos aqui para trabalhar, mas não estão disponibilizando para nós aqui nenhuma picareta. Então, essa é a gestão, como o Bruno ressaltou aqui, destacou. Não entrou uma máquina nova, não se comprou nada, não se investiu nada e deixou estragar o que está ali. E quando se fala de gestão, veja aí que nós já temos aí a renúncia do diretor do SAAI. E agora está assumindo um outro. Na verdade, em todas as lutas que estivemos por ali, é tudo muito confuso, sabe? Porque um ocupava o posto, mas o outro é que estava ali ditando ordens. Então, é importante que a população entenda que um diretor do SAAI agora pediu exoneração e o que assumiu já estava com ele. Eu gostaria que, pelo menos, o prefeito tivesse aí o cuidado e atenção devida com a população de trazer aí uma gestão séria para o SAAI para resolver os problemas. Existe um órgão fiscalizador? Sim, nós temos vários. Um deles é a Câmara Municipal, os vereadores. Nós temos aí 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. No âmbito legislativo, nós temos aí, vamos falar dos vereadores. De todos os momentos que eu acompanhei reuniões na Câmara Municipal, é algo muito estranho, sabe? Você tem ali 19 vereadores votando igualzinho, parece que é tudo muito combinado, né? A questão do voto, né, da tomada de posição, desde que ela seja responsável e refletida diante das demandas, da necessidade da população, não interessa com quem está votando, vai votar ou deixar de exercer. Veja que eu entrei, enquanto presidente do sindicato, lá e fui verificar de perto essas bombas e entender sobre o funcionamento e compreender por que estava faltando água. Por que os vereadores não foram lá fazer o mesmo? Por que não foram lá questionar junto aos diretores do SAAI sobre essas faltas, tanta falta d'água na cidade de Governador Valadares? Algo estranho, porque nós já passamos por várias crises, como eu já mencionei aqui, e que as situações. Bom, para além dos vereadores, em outros órgãos também, o Ministério Público. O Ministério Público não precisa de uma denúncia? Então, o Ministério Público ele precisa ser provocado. Sim. O Poder Judiciário, ele não trabalha só pela narrativa. Ele trabalha não trabalha por narrativa, ele trabalha por fatos e provas. O que nós temos evidenciado, né, e colocado em evidência, e para que o Ministério Público ele possa ir acompanhando? Há um recurso deixou de ser aplicado por ausência de projeto. Se eu tenho um recurso, não apresento um projeto e tenho algo importante para executar, como o avanço da ET, Estação de Tratamento de Esgoto, olha, isso é ineficiência, ineficácia. Se eu tenho recursos e um bem tão essencial, não faço manutenção nas bombas, deixo os caminhões serem sucateados, que está lá no portal de transparência, aluguel de veículos a preços exorbitantes. Mas então é o seguinte, a denúncia ela pode e deve ser encaminhada sobre todas as pessoas, toda a sociedade ela tem a liberdade de fazer isso. Recentemente, muitas pessoas têm me procurado. Tá faltando água, observe isso aqui e tal. Eu falei assim, olha, agora compete encaminhar
aos vereadores e também ao MP, orientando, porque muitas pessoas não sabem que ele, enquanto cidadão, ele pode fazer uma denúncia. Agora, enquanto sindicato, eu te afirmo que nós estamos tomando as providências cabíveis para que o Ministério Público possa atuar. Mas a partir do momento que você faz uma denúncia, você tem que ter as provas da denúncia. E tem coisas que é difícil provar. No caso da prefeitura, por exemplo, nas questões da sucateamento, tá, tudo bem que é fácil, porque está ali, está fácil de enxergar, está fácil de fotografar e tudo. Será que as pessoas às vezes não denunciam? Não é por causa disso? Olha só, a questão do capital informacional é algo que às vezes falta a muitos da nossa população. E às vezes, e é por isso que os políticos se valem delas. Então, quando eu oriento as pessoas, eu dou orientações simples. Olha, água é um bem essencial, é um direito seu. Está faltando água na sua casa? Você tem o direito e deve, enquanto cidadão, comunicar ao Ministério Público. Então, 3 semanas sem água já não é algo normal. Quando se trata de algumas evidências, algo que exige documentos mais elaborados, aí você tem que ter a condição de acesso. Nós temos aí dados públicos, que aí são as questões que nós temos acesso, e aí são instituições ou pessoas que vão questionar. E aquilo que compete ao Ministério Público investigar. Então, nós temos aí, olha, uma gestão que antecedeu o prefeito atual. Deixou 90% de uma ET, que é a estação de tratamento de esgoto, concluída. Nós vamos questionar o Ministério Público, sim. Aí, em 6 anos, ele não concluiu nada? 6 anos. Depois, será que não concluiu mesmo? Em 2018, ele anunciou que tinha 20%. Agora está dizendo que tem 0%. Que mentira é essa? Mais uma vez, quando se fala da questão do privado, muitos veículos sendo alugados, né, a preços questionáveis. Isso também está lá, no portal de transparência. Quem é que lucra com isso? Quem é que ganha com isso? E aí, por fim, também a questão da aplicação e gestão desses recursos. Porque perder recursos, com tantas ações para fazer, então, nós vamos então encaminhar essas questões a quem interessa. Então, tem muitas questões que nós não vamos fazer aqui, nesse momento, também narrativas, porque nós estamos, enquanto instituição, sempre estudando, avaliando cada passo, como suspendemos, né, o judiciário reconheceu as falhas processuais e suspendeu a primeira audiência pública. E aí nós seguimos com uma nova agenda de 2 audiências públicas, que não se pode chamar de audiência pública. E aí tem muitas questões aí que o Ministério Público vai precisar apurar. Ô, Sandra, chama muita atenção que você deveria estar apenas limitada, né, ao acompanhar a questão dos servidores públicos. Mas você passa muito além disso, né? Eu acho que você, como cidadã, está ali exercendo um papel que muitas vezes nem é seu, né? A luta do sindicato, né, como eu pontuei aqui no início, representar os servidores. Agora, é uma pauta muito mais ampla, porque esses servidores, eles estão inseridos em uma sociedade, em um contexto social, e que todo esse macro dessa sociedade interfere. Então, não se trata apenas, quando se faz a luta, por exemplo, de servidores, de questão salarial. Também é uma pauta que implica respeito, dignidade. E aí, essa questão, essa luta que nós estamos fazendo aí juntos, né, da questão da contra a concessão do SAI, é uma pauta que envolve toda a sociedade e que aí vai assim, mas é da pauta do sindicato?
Sim, porque nós estamos diretamente ligados, relacionados a tudo que envolve as questões sociais e que envolve a população de um modo geral. Os funcionários hoje, efetivo, qual é a quantidade de pessoas que tem ali? Dentro do SAI, Sim, 361 funcionários efetivos. 361 efetivos. E comissionados? Vai chegar no mesmo valor. Chega a quase 700 e poucos servidores. Veja que o número de designados é superior ao número de efetivos. Isso também incorre num crime contra a lei também. É no máximo 30% de funcionários contratados sobre o total de funcionários efetivos. Isso Mas já foi liberado muita gente, né? Teve um tempo aí que teve uma... Não, mesmo tendo essa liberação que você fala, não altera muito. Houve uma enorme contratação de funcionários no setor administrativo do SAI nos últimos meses também. E Contratação nos últimos meses. A mesma gestão que contrata para o administrativo sucateia a contratação no âmbito do operacional. O operacional do SAI está completamente sucateado. Tem mais funcionários hoje no administrativo da empresa do que no operacional da empresa. Pois é, já ia te perguntar isso. Você tem trabalho para todo mundo, né? Tem, sem dúvida alguma, mas o próprio Ministério já deveria ter exigido novo concurso SAI antes desse processo aí, mas não houve. O Ministério notificou o SAI. Notificou, mas não houve concurso. Essa diretoria veio reivindicando e cobrando da Prefeitura um novo concurso do SAI. A Prefeitura negligenciou a solicitação do sindicato, o Ministério Público notificou o SAI, a administração municipal, e mesmo assim nenhuma providência foi tomada. Hoje está explicado por que não atenderam, por que não fizeram a chamada de um novo concurso do SAI. E aí, o que é preocupante e que é grave, porque abre para indicações de vereadores. Isso é importante observar. Ali dentro do SAI tem muitos servidores que são indicados de vereadores. Em relação a isso aí, quando o vereador está fazendo campanha, ele não pode pagar as pessoas só os que estão panfletando para eles, etc e tal. Mas eles acabam que parece que eles fazem o compromisso, né, de mais tarde empregá-los eles encontrar uma vaga e colocá-los, né? Isso de certa forma não é usar o cargo público? Isso pode dentro da lei? Não, isso é um crime. O grande problema é que fazem isso de uma maneira silenciosa, e o cidadão que poderia e deveria, né, denunciar e comprovar. Então, quando essas ações usam a máquina, né, está lá na saúde, e aí furam a fila do SUS, né, e vão ali, durante a campanha, usam pessoas para trabalhar e depois empregam, fazem os cabides, e aí você vê histórias de vereadores que não são atuantes, não defendem o direito do povo e são eleitos, reeleitos. E aí quando você olha para dentro da máquina, você vai encontrar indicações. Como sindicato, você está ali defendendo só os servidores efetivos ou os comissionados também? Pergunta bem interessante. Como eu sempre digo para as pessoas, o sindicato, ele representa todos os servidores. Todos os servidores. Quando nós recebemos uma denúncia, nós vamos apurar a denúncia. E aí, o seu direito começa onde o meu termina. Se tem um concurso público em vigência, como eu vou citar o caso, né? O SAI é uma autarquia específica, mas nós temos um concurso aí em que eles recentemente, tardiamente, chamaram os aprovados dentro das vagas e ainda tem muitos excedentes. Entretanto, enquanto você tem excedentes desempregados, você tem outras pessoas que são, por indicação, empregados. Então, assim, são coisas graves. Tem irmão de diretora trabalhando na mesma escola, sem passar por edital. A situação é grave. Então, isso
Então, a representação, quando nós vamos, então, fazer uma abordagem, tem-se um projeto. Qual foi o critério que usou? Foi um processo seletivo. Mas veja bem, se você foi aprovada num concurso público, se você mostrou sua competência, você está ali como excedente, você não tem que estar desempregada para eu estar empregada por indicação de alguém. Então, quando nós fazemos a representação do sindicato, ela é de todos os servidores, seja ele efetivo, seja ele designado e trabalhando dentro de um centro de justiça, né? De respeito de direitos. Então, são essas questões. O grande problema é que muitas pessoas, como você citou, né, para fazer uma denúncia, às vezes as pessoas têm medo de serem perseguidos, de se expor, né, de encaminhar. Então, infelizmente, olha, eu tenho 29 anos que eu estou no serviço público. Já identifiquei problemas em outras gestões? Sim. Mas nós estamos vivendo um grave problema. Então, veja que aqui, só no SAAI, nós temos ali 300 e poucos servidores efetivos, são 700 e tantos servidores que estão dentro do SAAI. Então, nós temos um número muito grande de servidores designados e por indicação. Bruno, você sofre perseguição política? Por enquanto, não. E também não sei se me importaria muito com isso, não, porque eu não defendo lado político algum. Defendo apenas a minha visão. Porque houve está sendo conduzido de maneira apressada e de maneira não informativa à população sobre o que vai acontecer com ela caso se aprove esse processo. Você hoje, Sônia, paga uma conta de água baseada até antes de uma votação que foi feita durante o carnaval pela atual Câmara. Você pagava uma taxa, chama TOB, né? Taxa Básica de Operações. Essa taxa é fixa. Ela só se altera mediante a inflação. Ela só sobe de acordo com a inflação. Essa taxa regulava sua taxa de água também, que é só subir de acordo com a inflação, sua taxa de esgoto também, apenas com a inflação. Veja bem, é taxa. Só sobe com a inflação. A partir do momento que essa atual gestão muda a tarifa, mas a TOB é fixa, não pode ser alterada não. Mas quando eu mudo de taxa para tarifa, eu posso te cobrar um aumento mensal se eu quiser. Se eu apenas alegando a você, população, ou alegando ao próximo governo que vier, que eu preciso aumentar porque o petróleo subiu, a gasolina subiu, o álcool subiu, a luz subiu, o tubo subiu. Vou te dar um exemplo que o cloro e o flúor que é tratado suave é cotado em dólar. Quanto o dólar no Brasil não sobe mensalmente, diariamente? Quer dizer, ele pode aumentar essa tarifa de água semanalmente, só para atender o seu próprio ganho. Isso a população não é informado a ela. Só informa-se os bônus. Nós vamos tratar o seu esgoto. Olha, o SAAI hoje tem condições de fazer isso. A gestão pública municipal de Valadares tem condições de fazer isso. Dizem que não se pode pegar dinheiro. Bom, aonde ele foi buscar o dinheiro? Não pode. Porque aonde Valadares vai buscar dinheiro junto ao FMI, Fundo Monetário Internacional, que exige não só de países, mas também de estados ou municípios, que ele venha de alguma maneira ceder dinheiro, emprestar dinheiro, tem notas mínimas a serem atendidas de tratamento de água, de coleta de esgoto, tratamento de esgoto, de coleta de lixo. Valadares não ocupa essa nota. Acho que pouquíssimas cidades no Brasil ocupariam tal requisito do FMI, mas Valadares não precisa disso. Você tem um banco de desenvolvimento, que é o BNDES. A função dele é desenvolver o Brasil, desenvolver municípios e estados a juros baixíssimos. Você pegaria esse dinheiro. Hoje, Valadares faz parte da Superintendência de Desenvolvimento Nordeste, a SUDENE. Qual a função da SUDENE? Desenvolver sua área de atuação, que é o Nordeste brasileiro. Nós hoje estamos inseridos nisso. É uma outra monta que Valadares podia buscar dinheiro para estar fazendo isso. E não se houve nenhuma pesquisa a esse respeito. Não se houve um trabalho da prefeitura de buscar informações, o que seria necessário, quais os passos a serem tomados. Já foram logo avisando a população que seria feita uma concessão do seu bem.
Nós vamos ceder a uma empresa durante 30 anos a atuação na área, e eu cedendo, ela vai ter esse direito de explorar a tarifa de água como ela bem entenda. Vou te dar um exemplo, uma cidade próxima à nossa aqui, Ouro Preto. Assim que a empresa lá assumiu o controle do tratamento de água e coleta também de esgoto, a tarifa de água em Ouro Preto subiu 300%. É o que basicamente vai acontecer aqui em Valadares, mas vai ser setorizado. Eu hoje moro no Santa Terezinha, uma área de inundação. O meu IPTU é setorizado. Eu pago um pouco menos do que quem mora numa área que não vai inundação, que o meu imóvel valoriza menos. Então, com a água vai ser a mesma coisa. Quem mora em áreas de menor valorização anual vão pagar um preço razoável dela, mas ainda assim bem maior do que pagam hoje. E moradores que estão em áreas tidas como nobre da nossa cidade, em áreas melhores um pouco, pagarão um valor astronomicamente maior, podem chegar a mais de 200% em cima da conta de água. Isso logo nos primeiros meses. Qual é o lucro que a população tem em cima disso? Na realidade, eu pergunto para o povo de Valadares, a população é o agente mobilizador de mudanças quando ela é informada. Uhum. Mas se eu não informo a população, ela não tem onde buscar essa mudança. Ele foi eleito para gerir o município em prol do povo, mas ele não está gerindo em prol do povo, está gerindo quase que em benefício próprio. Ele não informa o povo antes de tomar uma decisão. Ele faz isso de uma forma autoritária. Se eu não te informo, como é que eu vou te dar a opção de você votar contra ou a favor de algo? Se eu não te dou todas as informações para que você, como população, crie a sua resposta, crie o seu pensamento. Eu não posso fazer isso, eu estou cometendo um crime. Você que tem a cabeça boa, no portal Transparência, você sabe hoje quanto é que o SAI tem em caixa? Isso é meio que anual, a gente tem em caixa exatamente o que o SAI faturou no ano passado, pouco mais de 103 milhões de reais. Isso que a empresa tem. Uhum. Tá? Isso que ela tem para gastar dentro da própria empresa, com pagamentos de funcionários, contratos, compras. Mas peraí, a gestão pegou com 200? Pegou com pouco mais de 200 milhões de reais. E hoje Para iniciar, com 100 e pouco. Isso é o que a empresa tem, que todo o que ela fatura anualmente tem que ser voltado para ela no ano seguinte. Melhoria de compra de novas máquinas, novos caminhões, melhoria do próprio tratamento de água em si. A gente fala tratamento de água, nós estamos em 2023, ano passado, veio uma equipe da Sabesp, São Paulo teve aqui, para ver como nós tratamos a nossa água. Valadares é referência no tratamento de água. A Copasa veio aqui estudar com os técnicos do SAAI como eles tratam a água do Rio Doce. Entregam ela melhor do que a deles. Nós entregamos uma água melhor do que a da Sabesp. Como uma empresa tão grande vem estudar com uma empresa tão pequena? Porque nós somos referência nisso. Mas somos bons você que está lá nisso. dentro, você sabe falar como é que anda o tratamento da água hoje? O tratamento de água continua excelente. A nossa água ela é uma das melhores do estado de Minas Gerais. Isso é muito bom no tratamento de água. Graças a Deus, ao longo dos anos e das pessoas que trabalham nesse setor, elas sempre se esmeraram para tratar bem a nossa água. Ô Sandra, para negociar um patrimônio público, depende da autorização de quem? Olha só, se o prefeito tivesse seguido as vias realmente democráticas do processo, ele sempre disse assim, o SAI não pode ser privatizado porque é uma autarquia. Vai ser feita uma concessão. Nós até questionamos na audiência pública, que como não posso chamar de audiência pública, o que aconteceu semana passada, uma das questões que um cidadão fez, uma das primeiras perguntas, o cidadão perguntou por que não colocaram a concessão do SAI como referendo, consulta à população. O sócio da Hauer que estava lá respondendo, que aliás assim, é um absurdo, alguém que é de fora que estava lá respondendo. E aí ele disse assim que na lei orgânica municipal de governador Valadares não cita o referendo. Quer dizer, uma informação totalmente errada, equivocada, porque o artigo
o parágrafo 6º do artigo 67 da Lei Orgânica Municipal prevê. A questão é, né, que no apagar das luzes do ano passado, fizeram manobras mesmo, projetos do Executivo, e os vereadores aprovaram, né, abrindo, né, caminhos para que todo esse processo fosse transcorrendo por decisões de gabinete, sem discussão à Câmara e nem consulta à população. Ou seja, os vereadores todos já aprovaram, então. Aprovaram, né, as tomadas de decisões, os encaminhamentos que o Executivo daria para a tratativa da questão. Então, questiona-se, né? Então, por que não consulta a população? Porque tem muitas pessoas da cidade que ainda desconhecem o que está acontecendo e a gravidade do problema. Bruno citou muito bem aqui, narrou aí a questão, né, dos preços, e não, a população não se iluda, vai subir, sim. E muito bem citado por ele aqui, e quero aqui reforçar, porque acompanho de perto o trabalho dos servidores do SAAI, e é muito, enquanto cidadã, me preocupa muito que tipo de tratamento a iniciativa privada vai dar a essa água, caso essa absurda concessão passe. Esse é o diferencial do servidor público. Se falta um produto, sequer, eles trabalham, são altamente vigilantes. Operadores de ETA, eles ficam ali o tempo todo, eles não podem cochilar durante o plantão. Qualquer descuido, há risco de contaminação. Então, todos os produtos, eles têm que estar, têm que ser administrados com tamanho rigor. E se falta um produto, eles logo denunciam. E falam com o sindicato. Está faltando produto tal, está faltando isso, faltando isso. Você acredita que vai acontecer isso na iniciativa privada? Acredita que um trabalhador que está ali sobre a ameaça, o risco de perder o emprego? Então, nós temos aí várias situações, né, que eles vêm trabalhando nessas articulações e que não respeitam a tomada de decisão democrática. Se é algo, né, que vai impactar, né, 30 anos na vida da população de Governador Valadares, minimamente a população deveria ser consultada. Não dessa forma, colocando um link lá no site da prefeitura. É quem tem acesso às tecnologias, tem domínio das tecnologias, é que dá conta de entrar lá no site da prefeitura e procurar esse link, para poder clicar naquela consulta. E uma consulta também assim, eu vou lá, respondo, digo não à concessão, digo a minha justificativa, mas não consigo visualizar de ninguém, né? É algo também muito suspeito. É algo também a ser questionado. Eu fui lá e fiz o meu registro. Eu tenho até o print do meu. Vou procurar. O dia que sair, eu quero ver se o meu registro está lá de tal forma como eu coloquei. Então, assim, é grave o que está acontecendo em Governador Valadares, e é importante entender o seguinte: o prefeito que quer vender não, está entregando o nosso SAAI, né, por migalhas, porque para os grandes empresários, né, um outorga fixo de 45 milhões. Isso é um valor muito pequeno frente a tudo que foi construído, tudo que vale o SAAI, né? Só em 2015, o patrimônio do SAAI, em 2015, era de 227 milhões. Então, agora chega um prefeito que não avançou, né, em nada na nossa estação de tratamento de esgoto, não avançou, né, no tratamento que deveria ser dado, né, ao lixo da cidade. O governador Valadares continua, né, transportando o lixo
para outra cidade, gastando milhões. E aí é importante também destacar aqui que dentro desse sucateamento do SAAI, o SAAI é uma instituição, que aí também cabe, né, a atuação do Ministério Público, vem assumindo responsabilidades que não são deles. Então, por exemplo, até abastecimento, o SAAI tem que abastecer a frota dele. O SAAI vem abastecendo veículos que não são da frota dele. O SAAI tem assumido ao longo dos anos serviços que é do CEMOV, que não é do SAAI. Então, quando o prefeito vem dizendo assim, o SAAI não consegue tapar nem os buracos que ele faz. Não consegue porque não tem colocado para os trabalhadores os equipamentos e os recursos necessários para executar serviço. Mas, entretanto, se você olhar nas redes sociais do prefeito, vai ver o SAAI fazendo calçamento que não é da responsabilidade dele no mutirão do tapa-buracos. Então, eu entrego um serviço e encaminho uma parceria a partir do momento do que o serviço que compete ao SAAI esteja pronto. Então, a população aí desabastecida, esgoto a céu aberto. Então, essas sim são responsabilidades. E tem servidores do SAAI que entraram em contato comigo, ficaram 3 dias, 1 semana, parados lá dentro, esperando dos seus gerentes as ferramentas, os equipamentos, para poder ir trabalhar, e revoltados, indignados. Inclusive, trabalhando com equipamentos que colocam em risco a vida deles. Em questão você fala aí, coloca em risco a vida dos funcionários. O Ministério Público não, né? O Ministério do Trabalho. Ele fiscaliza as empresas privadas, assim, qualquer denúncia. Não existe uma denúncia para o Ministério do Trabalho, ou o Ministério do Trabalho, quando se fala em serviço público, eles não entram? Então, sim, o Ministério Público do Trabalho, aliás, né, é um dos que tem sido bem atuantes em algumas demandas encaminhadas. Só que com alguns limites, que quando nós fazemos o encaminhamento de determinadas pautas, aí é aquela questão burocrática, que às vezes é direcionada a outra vara ou a outras competências, né, que compete a outros órgãos. Nós precisamos, sim, de uma atuação que seja mais incisiva na segurança do trabalho, mas do Ministério Público do Trabalho, para o momento, o que eu posso dizer é que as denúncias que foram encaminhadas, foram apuradas. Nós só tivemos uma aqui recentemente, infelizmente, sobre a argumentação do município, ela acabou sendo arquivada. E em outra ação nós seguimos aí reivindicando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é o caso, por exemplo, dos operadores de ETAs e bombas, numa mudança de carga horária, sem uma discussão com o sindicato, e uma mudança de carga, um tipo de jornada que coloca em risco tanto o trabalhador quanto o usuário de serviço público. Mas destacando aqui que aí também tem outras demandas que o próprio Ministério Público encaminha para o sindicato, como recentemente nós conferimos um TAC no Hospital Municipal. Recentemente também solicitaram que o sindicato acompanhe e confira nos serviços de podas de árvore do CEMOV se estão usando os IPIs. Então, algumas demandas do sindicato encaminha, também o próprio Ministério Público pede que o sindicato verifique. Entretanto, vale observar que determinadas situações, elas chegam de repente e aí você tem que encaminhar novamente. Por exemplo, um dia desse, um diretor do SAAI, esse que acabou de pedir exoneração, ele publicou que estava consertando uma bomba, né, e que a bomba iria funcionar. Se você olhar naquela imagem, naquela entrevista, aqueles servidores estão todos sem IPIs, de chinelo, uma água contaminada, fazendo manutenção em motor, sem nenhum IPI. Então, veja bem, a própria publicidade do SAAI coloca e me chamou a atenção imediatamente,
porque como eu estou sempre acompanhando, e quando eu conversei com os servidores do SAI, olha aqui, a própria matéria deles sem nenhum IPI. Olha, isso é o mínimo do que eles fazem, e que nós entramos em água, é fio passando, etc. e tal. Mas o sindicato ele tem procurado, inclusive, recentemente eu procurei o Ministério Público, não exatamente porque nós levamos várias pautas da questão da alimentação do hospital, que não tem local para fazer refeição, não tem segurança alimentar. Eu cheguei a expor de forma com muita angústia. Será que vai ter que morrer alguém? Então a situação ela tem sido grave, né? E tem sido devidamente encaminhada. Tá? Nesse caso, encaminhamos problemas do hospital, do risco de segurança, porque são plantões de 12 por 36, na dimensão do hospital ali não tem local próximo, né, para fazer alimentação. E a questão que está no Ministério Público, a questão dos riscos, especialmente dos operadores de dieta e bomba, que é um processo que segue. E dos servidores do SAAI, nós estamos aí acompanhando essas denúncias, né, esses registros que eles têm feito dos EPIs e de ferramentas que colocam em risco a saúde deles. Quando você comentou que o Ministério Público ele tem que ser, você usou um termo, provocado. A partir do momento que tem uma mídia, tanto em rede social, como nas emissoras de TV, de rádio, falando sobre essas questões, ali não é uma provocação? Sim, sim. Olha, um dia eu estava junto a um promotor e levei vários questionamentos, desses que a mídia tem colocado, dessas angústias, porque como uma presidente de sindicato, à frente de várias pastas e de várias secretarias, então nós estamos sempre envolvidos e recebendo todas as dores dos servidores. Eu cheguei a questionar, desabafar à frente de um promotor. Será que o Ministério Público, de forma muito respeitosa, estava ali, era desabafando, porque eu sei que o Judiciário, ele tem acompanhado e eu acredito, ainda acredito, se tem uma instituição que eu acredito, é o Judiciário. Eu acredito. Então eu cheguei a questionar, será que a Justiça age com mais agilidade apenas quando determinada linha partidária ela está no poder? Porque nós estamos acontecendo, mas também entendo a questão, como eu pontuei que o Judiciário, ele age a partir de fatos e provas. Não dá para dizer, por exemplo, eu já recebi informações que determinada máquina, ela já chega a valer 10 milhões. Isso é uma informação. De tantas peças que tem para aquela máquina. Não dá para o Poder Judiciário agir ou eu fazer uma denúncia e ocupar o Poder Judiciário sem as devidas provas, né? Então, o que nós temos nesse momento para questionar e encaminhar ao Judiciário, no devido momento, são os erros processuais da concessão, que vem sendo feita de forma acelerada, a quem interessa, quem ganha, quem lucra com isso, as questões das parcerias que podem ser melhor investigadas, a preços exorbitantes de locação de veículos, de prestação de serviços. Então, são essas indagações, né? Bruno, salário em dia, 13º, reajuste, insalubridade, tudo ok? A respeito de salário, o SAAI sempre foi muito correto. A insalubridade também é paga de maneira correta. Agora, a questão do aumento salarial é que a atual gestão municipal não quer sentar para conversar. Quer decidir autocraticamente o que ela quer. Ou nem se presta a ouvir quem representa o funcionalismo público em geral. Decide aquilo ali
e vamos ver o que acontece. É de uma maneira um tanto quanto rude que ele trata para as pessoas que o colocaram lá. Ele não quer ouvir. Se eu não quero ouvir, eu faço aquilo que eu acho que é melhor. Isso não é uma empresa dele, isso é um município. Melhor trabalhar com transparência, né? Eu falo que nada melhor do que a transparência, né? Se você senta e expõe o que está acontecendo, por que talvez a verba de tantos milhões voltou, que não foi feito saneamento básico, que não tinha condições, porque a gente capacitada para isso, eu tenho certeza que encontraria para desenvolver um projeto, para não ter que voltar um valor de uma verba tão significante, que não é todo dia que a gente consegue uma verba desta, né? E tudo com transparência a gente resolve, poderia explicar, vir explicar à população. Eu falo que às vezes o grande erro da política é isso. Você entra, todo mundo sabe que é complexo, todo mundo fala que não tem dinheiro, mas se você entrar e falar, olha, dentro da saúde eu estou pegando a secretaria com tanto, com tal problema, e depois, olha, eu consegui uma verba X, investi em tal lugar assim, fazer uma prestação de conta, que parece que até a própria lei exige isso, né? E não é feito. Então, você vê no site, não é que não seja feito, tem um site de transparência que as pessoas não têm. Você chega abre aquilo ali, você não consegue entender. Você não consegue, porque ali realmente precisa de uma pessoa especialista naqueles cálculos ali, que entenda de fato, para saber o que de fato está acontecendo. E se você fizesse um resumo, né? Se o prefeito viesse, né, se o gestor viesse e falasse, olha, é assim, assado, com muita transparência, eu acho que muitas coisas poderiam ser esclarecidas de uma forma tranquila e que viesse até convencer a população que o que era mais eficiente para a cidade seria realmente a concessão, né? Porque talvez se houvesse essa explicação concisa com a gente, com transparência, quem sabe a população não apoiasse, né? Então, é complicado, né? É muito complicado. Ô, Bruno, eu quero te agradecer a sua participação. Obrigado, senhora. Tá? Te desejo sorte lá, muita sorte. Apesar que quando eu te desejo sorte, é sorte para nós todos, né? Porque a gente está na mesma cidade, a gente está com o mesmo problema, seja ele na mesma luta, né? Na mesma luta, com a falta de água, com um montante de buraco. Teve um dia que chovendo, eu saí com o meu carro, caí num buraco, fui levar uma funcionária em casa, caí num buraco, perdi um pneu. E, na verdade, eu não perdi um, eu perdi dois, porque eu tive que comprar dois, né? Então, sofre todos nós, né? Então, muito obrigado. Obrigada aí pelo seu trabalho aí, entendeu? Pela defesa, né, da população. Sandra, que coisa boa foi falar com você, tá? Continue aí defendendo o nosso povo, os nossos servidores públicos, né? Eu acho que está faltando um pouco de diálogo, tudo poderia ser muito mais fácil, né? E o que falta realmente, a gente percebe que é a transparência das coisas. Certo. Talvez está sendo tudo conduzido com tanta boa vontade, está sendo tão bacana o trabalho que está sendo feito, mas falta comunicação, né? Obrigado, tá? Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Conceito Podcast. Inscreva-se em nosso canal.